Graça e paz, eu sou Manuel Costa, estamos aqui em mais um Momento de Fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. As mensagens bíblicas servem para despertar nós para uma realidade que muitos de nós não conhecemos. Nós vivemos nesse mundo e estamos acostumados com as coisas do mundo, mas a palavra de Deus te tira dessa realidade e te leva para uma realidade melhor, duradoura, eterna, verdadeira. A palavra de hoje está em Gênesis 22, capítulo 22, versículos do 1 ao 3. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém, meus irmãos? Como eu falo, a Bíblia às vezes nos surpreende, né? O mesmo Deus que prometeu um filho, agora manda Abraão oferecer esse filho em sacrifício a ele. E diante dessa palavra, eu digo que você não perdeu a fé. Nós não perdemos a fé, nós perdemos a coragem de obedecer. Você diz que acredita, mas por dentro algo continua travado, como se Deus estivesse em silêncio. E uma pergunta que nos incomoda, né? Se o silêncio não for de Deus, mas da sua resposta que nunca chegou. Quantas vezes você sentiu algo forte no coração, entendeu claramente que precisava fazer e mesmo assim permaneceu no mesmo lugar? Quantas pessoas hoje não estão esperando algo de Deus e não saem do lugar? Aí você pergunta, mas por que você fala isso? Porque às vezes eu também vivo isso. E eu digo que o problema não é falta de fé. Talvez nós apenas tenhamos aprendido a acreditar, mas sem se mover. Oração, clamor, mais ação. E a ação tem ficado de lado. Isso cria uma ilusão perigosa, a sensuação de espiritualidade ativa, enquanto a vida permanece parada, estagnada. Existe um tipo de desconexão que não vem da dúvida, vem da desobediência silenciosa ao que já foi te revelado. É profundo isso. E aqui entra uma verdade que muitos evitam encarar. Nem tudo que você chama de espera em Deus é realmente espera. Às vezes é resistência disfarçada de prudência. Por algum motivo, você tem medo e não quer mudar alguma coisa na sua vida. Sabe, quantas pessoas, eu vejo sofrendo no casamento, sabe, aquela vida infeliz, mas a pessoa tem medo de sair daquilo e está esperando uma resposta que talvez nunca venha. Muitos estão fazendo um tratamento, né, para alguma enfermidade, mas não querem mudar a forma do que está aquilo, porque acredita que somente daquele jeito vai dar certo. E às vezes não. Às vezes nós temos que mudar a resistência, a nossa resistência, mesmo com fé, é que causa essa estagnação. Abraão entendeu algo que muda tudo. Ele entendeu, quando ele ouviu o chamado para oferecer Isaque, ele não pediu novos sinais, ele não prolongou o processo. O que ele fez? Ele não negociou com o céu, ele levantou cedo, pegou a lenha, pegou 2 servos e já foi para aquilo que Deus mandou. O que é isso? Certeza. Certeza. Eu não sei, eu tenho em mente que de repente Abraão sabia que Deus não ia sacrificar o filho dele, porque ele sabia que Isaque era o filho da promessa.
Mas não importa, ele obedeceu, Deus mandou e levantou a faca no momento para sacrificar Isaac, embora eu creio que até o último segundo ele sabia que Deus ia parar isso de alguma forma, mas a obediência é tudo. O detalhe que ninguém percebe, a fé dele não foi provada no que ele sentia, mas no que ele estava disposto a fazer. E é aqui que a maioria se perde, porque acreditar em Deus não exige um movimento interno, mas exige obedecer uma ruptura, uma quebra. Fé é quando você para de duvidar do que já entendeu em silêncio e reconhece que clareza também é a direção. Força é quando você rompe a inércia emocional e faz o que precisa ser feito, mesmo sem sentir segurança, mesmo sem ter certeza. O foco é quando você para de voltar para o lugar que Deus já te pediu para sair. Entende? Você fica sustentando constância naquilo que te foi revelado, mas você está insistindo em permanecer no mesmo lugar, ou às vezes não consegue sair, não acha a saída. O confronto é simples, mas desconfortável. Você não está esperando mais confirmação, está evitando o peso da decisão. Ah, irmão, mas por que você fala assim? Porque eu, em vários momentos, vivi isso e ainda vivo. Meu irmão, não é fácil ser cristão e ser obediente a Deus neste mundo louco, caótico que a gente vive. Se você acha que é fácil, está enganada. Se a vida está muito fácil para você, olha, presta mais atenção que alguma coisa está errado. Sabe, o peso da decisão, e isso aparece nas pequenas coisas, sabe? Na conversa que a gente adia, hoje deixa para amanhã. Na mudança que você sente, mas sabe que precisa mudar, mas não inicia. No ciclo que você já entendeu, mas continua repetindo. Então, existe uma diferença entre emoção espiritual e obediência espiritual. Uma te faz sentir e a outra te transforma. Talvez seja exatamente por isso que você sente Deus de longe, quando na verdade você não respondeu ao que já foi dito. A revelação não está faltando, é a resposta que ainda não aconteceu. O que você pediu já foi encaminhado, mas você não sabe tomar uma decisão para assumir, né, as consequências daquilo que você pediu a Deus. O medo nos impede. Aqui fica o ponto que ninguém pode ignorar, e se o que você chama de espera for apenas o nome que você deu ao medo de obedecer, eu estou esperando. Eu estou esperando um processo há 8 anos. Eu estou esperando. Mas às vezes eu me questiono, será que eu estou no movimento correto? Será que eu estou posicionado como deveria? Porque senão as coisas acontecem. E se não aconteceu, eu busco em mim o que eu estou fazendo de errado. E é isso que você tem que fazer. Quando a clareza não vira ação, ela se transforma em peso, não em direção. Então, por que consciência sem movimento? Volte a ser apenas mais uma verdade ignorada. A consciência sem movimento, ela volta a ser uma verdade ignorada. E a nossa vida não vai chegar a lugar nenhum se nós não entendermos isso. Então, não perca tempo. Se ajuste com Deus, se ajuste com a vontade de Deus. Veja se o que você pediu já não foi encaminhado e falta a sua decisão. Às vezes eu me questiono, porque eu também passo por isso. Eu não sou diferente de ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Eu também passo por esse tipo de situação e às vezes minha mente fica confusa. Às vezes também me sinto distante de Deus. Mas todos os dias eu estou aqui, além de fazer esse trabalho, orando pela sua vida, clamando ao Deus para que esse entendimento chegue até você e a sua família, para que você possa ser liberto. Porque um dia nós vamos comemorar a vitória juntos, amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deixe seu amém nos comentários e que o nosso Deus seja louvado para todos sempre. Até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe.